Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, né, para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Agradecer a Deus, né, porque Ele permitiu que a gente ainda esteja aqui, tá, pessoal? Nesse corpo, né, usando esse veículo de comunicação aqui nessa realidade, né? Enquanto a gente tiver saúde no corpo, pessoal, tiver, tá? Deus permitindo, tá? Para que a gente cumpra o nosso dever, o nosso propósito de vida aqui, tá, pessoal? É por isso que a gente está aqui. Deus está guardando a gente de muitas coisas aí, tá, pessoal? Vírus, muitas pestes, coisas, tá? Para que a gente esteja aqui. É uma oportunidade. Deus está nos alimentando, nos fortalecendo para que a gente caminhe, tá, pessoal? Eu espero que vamos aproveitar esse tempo para fazer o bem, né? É por isso que eu me dedico, seja domingo, segunda, chovendo, pode ser, é o tempo que eu estou aqui. E me alegrar com isso, e me alegrar com essa minha jornada aqui, tá? É isso que eu tenho que fazer, tá, pessoal? Aproveitar ao máximo, porque daqui a pouco a gente vai sair daqui, tá, pessoal? Vamos seguir a nossa jornada espiritual, tá? Como é que se diz? E por isso a gente agradecer, obrigado, Deus, por você permitir que eu esteja aqui experimentando coisas nessa realidade, fazendo bem a outra consciência, né, pessoal? É assim que a gente tem que pensar, tá, pessoal? É assim que eu penso, tá? Em relação à vida que eu tenho nessa realidade, tá? Entende? E preparando uma vida futura, né? Preparando uma vida futura, esperança. Tá, pessoal? Eu quero dar essa introdução e também falar de uma coisa, né? Que eu tenho visto aí muitos vídeos. Parece que é de das pessoas que preterista, né? Acredita que tudo já se cumpriu, tá, pessoal? Não vai se cumprir mais nada, não tem nada mais o que fazer, tá? Eu, como é que se diz? É o nível de consciência que essas pessoas chegam, tá? E isso por causa da dureza do coração, de não querer aceitar a verdadeira espiritualidade. A verdade foi o tema que a gente falou ontem, né? A dureza de coração vem por você não aceitar a verdade. Aí quando você não aceita a verdade, você vai vibrar nesse estado aí de dureza do coração. E é por isso que eu estou falando isso, porque hoje eu vou continuar, né, mas com outro tema que tem a ver com esse tema, que é a insensibilidade espiritual, tá? Ontem a gente falou aqui muito sobre essa insensibilidade. Então, talvez pessoas novas no meu canal, né, não é, conheçam esses termos, né? Elas vão ficar pegando o bonde lá no céu, né? Então, aqui no meu canal, pessoal, eu explico coisas detalhadamente, tá? Porque o que interessa pra gente é a compreensão das coisas, tá? É a expansão da consciência. Aqui no meu canal, as pessoas têm que estar com consciência. Não é sem consciência na ignorância, tá? Então, a gente vai estudar esse tema, né? E essas pessoas acreditam, tá, pessoal, que já aconteceu as coisas. Por quê, pessoal? Tá com uma visão reducionista. Eu já falei o vídeo aqui, né? O que é a visão reducionista e o que é uma visão holística espiritual. Ele não, a visão holística espiritual é quando você está olhando para o todo, tá? Então, para essas pessoas que pensam assim, tá, pessoal? A primeira pergunta que eu faço, tá? É a Bíblia, ele diz que é só para os apóstolos ali e pronto. A Bíblia está
é escrita, a mensagem é para quem? Por isso que a gente precisa saber quem é a gente, pessoal. Quem é você? Você não veio falando que eu agradeço a Deus porque a minha consciência está no corpo? Eu sou uma consciência que está usando o corpo agora. Entende? Então, o que é que essas pessoas veem? Porque ele vê lá o contexto, não, isso aqui foi para os apóstolos, agora não tem nada a ver mais com a gente. Ele não sabe que aquele escrito ali é para nossa consciência. É por isso que até hoje a Bíblia, tá, pessoal? Ela não sai de moda, porque ela tem instrução para nossa consciência. Então, e essas pessoas estão pregando visão reducionista de que isso aconteceu aqui, ele falou lá, ó, tá vendo? Nós, então ele está falando nós lá. Toda a mensagem da Bíblia, pessoal, é para nossa consciência. E você sabe que consciência, o espírito, não existe tempo. Está fora do tempo. A gente é um ser atemporal. Lembra aqui que eu falei um vídeo aqui sobre o que é a temporalidade? Então, nosso espírito, então a Bíblia ali, por isso que diz que a minha palavra permanece para sempre. Cristo falou. Por que ele diz permanece para sempre? Porque é para a consciência. É uma palavra que é atemporal. Por isso que o que Cristo escreveu é para sempre. Essas pessoas não têm esse conhecimento, tá? Então ela tá pegando aquela visão reducionista. É isso aqui, ó, tá vendo? Tá escrito, ó, aqui, ó, é para lá pro tempo, não tem nada a ver mais com a gente e tal. Então acabou a esperança das pessoas. Eu até falei aqui um vídeo, né, sobre a esperança, né, espiritual. Tá aqui. Porque é isso que essas pessoas querem tirar, a sua esperança, né? E Deus quer lhe dar a esperança. Dar esperança para quem? Para nossa consciência. Porque a gente é a consciência, pessoal. A gente não é esse corpo, não é esse tempo aqui limitado que a gente vai levar. Por exemplo, eu vou viver, não sei, posso chegar aos 70, 80 anos ou menos, eu não sei. A minha vida se limita a esse tempo aqui, dessa realidade? Entende, pessoal? Essas pessoas não estão pensando e estão agindo dessa forma aí, tá? Mas é isso, é o nível de consciência, aquele que não está guiado pelo Espírito, é isso que acontece com essas pessoas, tá? Mas vamos esperar, né, pessoal, que os sinais que estão acontecendo, tá? Vão mostrar para essas pessoas que elas estavam erradas, tá? A própria espiritualidade vai mostrar para ela, pessoal, tá? Não discuta com essas pessoas, não entre, tá? Isso pode ter até o seu amigo, uma pessoa da sua familiar, está com esse tipo de pensamento. Porque eu ouvi dessas pessoas, tá? Mas a gente que é espiritual, a gente sabe que é espiritual, a Bíblia é para o ser espiritual. Por isso que ele diz, a Bíblia é para corrigir o homem de Deus. Então, o homem de Deus é aquele que é filho de Deus, aquele que é nascido espiritualmente. Então, quem não é espiritualmente vai dizer que já se cumpriu tudo, então não precisa mais, tá? Então não precisa mais pregar, não precisa mais falar nada. Entende, pessoal? Eu queria dar essa introdução aqui porque eu vou colocar o vídeo falar sobre o tema dessa insensibilidade espiritual, que é uma continuidade da que a gente falou antes, dureza espiritual, né? Que é a dureza do coração. Por que que as pessoas estão caindo nessa insensibilidade espiritual, pessoal? Coloca aí nos comentários. Por que que você acha?
Eu estou colocando logo essa pergunta para ver se você responde, tá? E vou trazer aqui a resposta aqui para a gente estudar sobre isso, tá, pessoal? Então, deu luz aqui, graças a Deus, ainda bem que tem luz, tá? Porque se não tiver luz, a gente fica no escuro, igual essas pessoas, tá? Espiritualmente, tá? Então, pessoal, o que é a insensibilidade espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Você sabe? Né? Aí, e por que não podemos vibrar nesse estado de, de empatia espiritual? Então, é um estado de empatia, tá? Um estado também de ignorância, tá, pessoal? Que a pessoa cai e ela não consegue perceber as coisas espirituais. Ela não consegue perceber que ela é uma consciência, é um espírito. Então, essas pessoas não conseguem perceber que a Bíblia, por isso que Paulo fala, né? Aquele que é espiritual, ele decide todas as coisas espiritualmente. Então, por que essas pessoas não decidem espiritual? Ele está olhando tudo carnalmente. O tempo, foi naquele tempo, não é para mais. Não é. Então, por causa disso, porque ele não está discernindo espiritualmente, tá, pessoal? E a gente tem que entender, tá? Essas pessoas, tá? E às vezes é tudo, pensa que é intelectual, é conhecedor, tá? Mas é assim, pessoal, tá? A gente tem que entender, são níveis de consciência. Aí, o que é essa insensibilidade espiritual, pessoal? Ele fala a insensibilidade espiritual, também referida como a cauterização da consciência. Então, também essa insensibilidade é chamada de cauterização da consciência. Ou empatia espiritual. Então, tem vários termos para ela. Cauterização da consciência e empatia. Que ele fala que é a perda da sensibilidade em relação à direção, à influência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, o que é que ele fala que é essa insensibilidade? Ele está dizendo que é a perda, a pessoa perdeu a sensibilidade. Por quê? Cauterizou a consciência dele. Ele entrou nessa empatia e perdeu a sensibilidade em relação à direção e a influência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, ela está sem o direcionamento. Então, por isso, quando essas pessoas lê, ela não entende o que está falando, que é para a consciência dela. Aí ele fala, é um estado. Então, quando fala estado, não é o estado aqui da Bahia, não, tá, pessoal? Está falando do estado que a sua consciência está vibrando. Essa pessoa está nessa insensibilidade porque ela está num estado de consciência assim, em que a pessoa se torna menos receptiva ao impulso espiritual. Então, ela não está conectada à espiritualidade, então ela não recebe o impulso. Ignora o sussurro do espírito, então, a voz do espírito, né? E pode até mesmo resistir à sua orientação. Então, essa pessoa pode estar até na resistência. E você viu que a resistência é a dureza do coração. E quando ela entra nesse estado de consciência, né, você viu que é cauterização da ela está em perigo, como é o espírito do anticristo, né? O espírito do erro vai levar ela para o erro. Por isso que essas pessoas estão entrando nessa ideia aí, tá, pessoal? É um trabalho do processo agora do anticristo. Levar as pessoas ao erro para não se apoiar na verdade. Tá? Então leva a pessoa ao erro e isso ela entra nesse estado de insensibilidade, pessoal. Aí ele fala
em termo mais simples, né? O que é a insensibilidade espiritual? Ele fala, não sentir a presença de Deus. Então, a pessoa não consegue perceber a presença de Deus e a atuação do Espírito Santo em sua vida. Então, é isso que acontece, tá? Você está numa outra vibração. Por isso que você saiu da frequência onde o Espírito de Deus está operando. Você saiu. É frequência. A sua consciência saiu, tá? Aí você não percebe a presença de Deus. Aí por isso que eu estou perguntando, onde está Deus? Né? Aí se torna até ateu, pessoal. Essas pessoas se tornam até ateu, tá? Por causa disso. E existe várias coisas que levam a pessoa a entrar nesse estado de consciência, tá? De sensibilidade espiritual. Ele fala resistência à direção espiritual. Então, a pessoa fica resistindo coisas, tá? Principalmente eu aqui que estou falando coisa que está tocando no coração. Então, pessoas que ela resiste isso, tá? Há uma resistência em seguir o impulso e o direcionamento que vem do Espírito Santo, seja por desinteresse, desconfiança ou até mesmo rebelião. Então, ela pode se desinteressar, ter desconfiança ou até mesmo se rebelar contra essas coisas. É fácil, tá, pessoal? Se você vibrando nesse estado aí, e aí os espíritos, né, malignos, vai aproveitar isso aí, tá? Ele fala, e pior que tem muita gente intelectual, tá, pessoal? Pessoas que têm um conhecimento, né, dessa terra, poderia usar essas coisas, né, para a espiritual, tá usando para o inimigo, tá? Entende? Aí o que é que ele fala mais? Embotamento emocional. O que é esse embotamento emocional? A pessoa pode experimentar o embotamento emocional em relação às coisas espirituais, perdendo o entusiasmo e a alegria na fé. Então, esse embotamento é aquela pessoa que está sem entusiasmo. Por mais que ele vá em um grupo religioso, vai. Está sem ânimo, sem entusiasmo, sem alegria de fazer a obra de Deus, as coisas de Deus. Então, já é um sinal, tá? Que você pode estar nessa insensibilidade espiritual. Se eu perder aqui, pessoal, o gozo, a alegria de eu estar fazendo isso aqui para as pessoas, acabou, pessoal. Eu entrei nessa insensibilidade. Tá? Por isso que a gente tem que manter uma vida, tá? Aonde vai manter na chama acesa, tá, pessoal? Aí ele fala a empatia e a indiferença. Então, a pessoa entra nessa empatia aí. Há uma crescente empatia e indiferença em relação às questões espirituais, levando ao afastamento da vida espiritual e da busca de Deus. Então, quer nada saber de espiritual, aí não faz nem boa obra mais. Aí não, foi pro tempo dos apóstolos. Não, não, isso aí. Aí fica aí nesse marasmo, tá, pessoal? Até quando? Até quando entrar em uma depressão? Até quando acontecer coisas afetando ela? Aí ela vai buscar. E é por isso que Deus permite isso, pessoal. É perigo você estar nessas coisas, né? Aí ele fala, qual é a causa da insensibilidade espiritual? Ele fala, pecado e desobediência. Então, não pode acontecer, pessoal. A gente não pode praticar coisas que a espiritualidade não quer, pessoal. Quando diz não na Bíblia, é não, tá? A gente não pode fazer, tá? Por quê? Porque é para a gente manter aquela chama acesa. Porque você vai fazendo algo errado, vai mentindo, vai moralmente, vai fazendo coisa, vai. E você entra, sua consciência começa a entrar nesse estado de insensibilidade espiritual. Que você não consegue mais perceber,
não tem mais entusiasmo pelas coisas espirituais, não tem alegria na fé. Então, não faça isso e não entre na desobediência, tá? Ele fala, a prática persistente do pecado e a desobediência ao mandamento de Deus pode levar à insensibilidade. É isso. Não pode, tá, pessoal? Aí ele fala, falta de buscas espirituais. Então, a falta de a gente buscar, tá, pessoal? Por isso que a gente não pode deixar que nada que atrapalhe o nosso dever, tá, pessoal? De alimentar a nossa alma, de se dedicar, tirar um tempo. Eu sei que a Matrix colocou coisas aqui para tirar o nosso tempo. E tem muitas distrações também, tá? Aqui que, como é que se diz, a Matrix criou para desviar a gente dessa dedicação, tá? De buscar as coisas espirituais. Ele fala, a negligência da leitura da Bíblia, né, das Escrituras, da oração, da participação de atividades espirituais, pode levar ao enfraquecimento da fé e da sensibilidade espiritual. Então você vai perdendo assim, que é aquela empatia, aquele amor para o próximo, aquela alegria que está naquele entusiasmo. Você vai perdendo. Por isso que eu já falei no vídeo aqui passado, né? Que a gente precisa alimentar. A gente não alimenta o corpo. Como é que a gente alimenta a alma, então, pessoal? É chegar e bater um prato de feijão, né? Hoje é domingo, aí vamos bater um prato, eu vou alimentar minha alma. É isso, pessoal. Entende, pessoal? A Bíblia é o nosso alimento, a palavra de Deus. Então, você vê que essas pessoas falando, não, não, já aquilo é para os apóstolos, acabou, não, não precisa mais hoje. Como assim, pessoal? Tá? Aí o que é que ele fala mais? Influência do mundo. Então, né? As coisas do mundo atrapalham a gente a se dedicar às coisas espirituais, à nossa consciência, né? Ele fala o apego excessivo às coisas materiais. Então, olha aí. Olha a pregação que esses líderes estão fazendo, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Então, apego excessivo às coisas materiais e a influência negativa do mundo pode obscurecer a voz do Espírito Santo. Então, a insensibilidade espiritual é você não estar escutando, você está obscurecido, então você está na treva, não escuta a voz do Espírito Santo. Então, a espiritualidade não está guiando você. Porque você está em outra frequência, você está numa influência negativa, está apegado às coisas do ego, às coisas materiais. Então, você não está ouvindo Espírito Santo coisa nenhuma, tá? Está ouvindo o ego mesmo, tá? Aí o que mais? Mágoas e ressentimento. Então, é outra causa que a gente precisa trabalhar, tá, pessoal? Se a gente tem mágoa, ressentimento, trabalhe isso. Então, tem terapia, terapeutas energéticos, psicanalista, psicólogo. Buscam ajuda, tá, pessoal? Porque quando você melhorar mentalmente, emocionalmente, você pode ter uma conexão verdadeira com Deus, com a espiritualidade. Se você está mal, você tem mágoa, ódio, ressentimento dentro de você, não vai conseguir, você está em outra frequência. A gente se conecta com Deus, com a espiritualidade, é através da frequência, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso comportamento que a gente está tendo aqui. É assim que a gente se conecta com Deus, tá? E muitos não sabem disso. Quem é que se conecta com Deus? A sua consciência. É por isso que a Bíblia está administrando a sua consciência. Então, a mensagem da Bíblia não existe o tempo que só foi para os apóstolos. É atemporal. Então, todas as consciências que estão aqui têm que ser administradas pela
as escrituras que os apóstolos escreveram. Por mais que ele foi do tempo dele, serve para que a gente caminhe na espiritualidade. Entende, pessoal? Aí o que mais? Mágoas não resolvidas e ressentimento pode criar barreiras emocionais que impedem a atuação do espírito. Então, vai impedir, porque é mágoa, tá, pessoal? Você às vezes tem ódio, raiva, né? De alguma coisa que aconteceu, tá? Vai ser uma barreira para você impedir de você atuar, entrar na frequência que o Espírito Santo da espiritualidade, tá? Vai impedir você. O que mais? Consequências. Qual é a consequências de a gente estar vibrando nessa insensibilidade espiritual, pessoal? Ele fala afastamento de Deus. Então, por que a gente vai se afastar de Deus? Porque você está em outra frequência. Não é que Deus afastou de você, é você que se afastou. Entende? Ele fala, a insensibilidade espiritual pode levar ao afastamento de Deus e a perda da comunhão com Ele. Então você perde a comunhão, pessoal. Sentir a alegria. Eu agora meditei agora de manhã, orei aqui, eu fiquei muito alegre, senti uma alegria vindo assim no espírito. Então, é essa sensibilidade, essa coisa que eu não quero perder, pessoal. Se eu perder isso aqui, acabou. Acabou para mim. Acabou a espiritualidade. Eu vou estar sendo religioso, como muitos aí. E é isso que eu não quero passar para vocês, tá, pessoal? Aí ele fala, queda na fé. Então, é isso que acontece, tá? E tem muito que querer derrubar a sua fé, tá? A falta de sensibilidade pode levar a queda na fé e o esfriamento espiritual. Então, é outro tema. Você entra naquele que você está frio, tá? Dificuldade de discernir a vontade. Então, você tem dificuldade de discernir a vontade de Deus, de entender a palavra de Deus. Então, você está com dificuldade. Porque quem nos ensina, quem guia a gente, é o Espírito de Deus. E você está se afastando. Como é que você vai entender as coisas espirituais? Aí ele fala, a pessoa que tem dificuldade de discernir a vontade de Deus para a sua vida, em tomada decisões sábias. Então, ele não vai ter tomada de decisões sábias, ele vai estar perdido, tá, pessoal? Porque quem nos ajuda, nos guia para a gente tomar a decisão correta da vida, é essa Deus, é essa comunhão com Ele, com Deus, tá? Ele vai nos guiar, ele vai mostrar verdadeiramente o caminho correto. Como é que a gente tem que se posicionar. Tudo isso, tá? Entende, pessoal? E tem muitas pessoas, tá? Nossa, pessoal. Eu tô vendo muitas pessoas cegas ainda, tá? Principalmente de conceito religioso, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Frustração e vazio. Então, a pessoa entra aí, né? Ele fala, insensibilidade pode gerar frustração, né? E sentimento de vazio interior. É isso, porque se você desconecta da espiritualidade, do Espírito de Deus, você fica um vazio, porque quem preenche aí esse vazio no nosso ser espiritual é o Espírito Santo de Deus. Então, se você está entrando em outra frequência, você está se afastando, então vai começar a entrar frustração e vazio interior. Aí a pessoa pode cair em depressão, dar uma ansiedade, pensar que ela está só, que Deus não está ajudando ela, tá? Acontece todos esses pensamentos, tá, pessoal? Ele fala, e como lidar com a insensibilidade? Como é que a gente pode lidar, pessoal? Ele fala, reconhecer a situação, tá? Estou fora, tá? Reconhecer, você tem que reconhecer. Ele fala, cadê? Reconhecer, o primeiro passo é reconhecer a própria insensibilidade. Admitir a necessidade de mudança, de não estou
de acordo com a espiritualidade. Então, você tem que reconhecer isso. Já vai ser o primeiro passo, tá? Para você mudar. Arrepender-se e confessar os pecados. Então, arrepender-se cometeu algo, né? Porque quando você se afastou, entrou em outra frequência. Então, se arrependa. O arrependimento sincero e a convicção do pecado são passos importantes para restaurar a comunhão com Deus. Então, é um passo importante para você voltar à frequência da espiritualidade. Para você sair daí, tá? Você sair dessa. Por isso que é a minha pergunta: por que não podemos vibrar nesse estado de empatia espiritual, né? De insensibilidade, né? Por que a gente não pode? Por causa disso, tá? Então, desenvolver a sensibilidade. Então, como é que se desenvolve a sensibilidade? Desenvolver a sensibilidade requer prática, então, práticas espirituais, esforço, buscando ouvir a voz do Espírito a todo momento. Então, buscando ser guiado por essa intuição, a voz do Espírito. Hã? Cultivar relacionamento saudável, né? Relacionamento saudável com os outros irmãos pode ajudar a fortalecer a fé e a sensibilidade. Então, começar aqueles irmãos que estão professando a mesma fé, entendimento, você tem uma comunhão. É importante, pessoal. Por isso que eu estou aqui, tá? As pessoas também que estão aqui no meu canal, grupo, vocês entrarem em comunhão, tá? Mesmo que de longe vocês compartilhar, olha, aconteceu isso, nossa, tal, isso. Isso é importante também, tá? Para você não se esfriar. Porque a gente é um ser que tem que viver em comunidade, tá, pessoal? Em sociabilidade, né? E é por isso, tá? E é por essa carência que vocês vão tudo atrás desses grupos aí, esses pastores criam esses grupos. Mas quando você se conectar com Deus, você vai se conectar com o todo, tá? Com as outras pessoas, verdadeiramente, tá? Aí ele fala, é tanta insensibilidade que muitas pessoas não percebem que estão cheios de ódio, só fala palavrão, maldize, profere desgraça e deseja o mal ao outro. Então, a pessoa não percebe, tá, que está fazendo isso, tá, pessoal? Já saiu. Quando você entrou assim, tá, pessoal, você já saiu da espiritualidade. Você está vibrando na insensibilidade e não está nem vendo, tá? Aí ele fala, é tudo isso provém do coração corrompido. Por isso que lá, dureza do coração, né? Insensível, ferido, machucado, né? Que precisa de tratamento urgente. Então, sua alma precisa de tratamento urgente, pessoal. Às vezes foi num grupo, se machucou, coisa aconteceu na infância, sabe? Muitas coisas. E aí você está destilando o ódio, né? O mal a outra pessoa, e tudo isso está acontecendo e você nem percebe. Você está achando até normal o que você está fazendo. Por isso que essas pessoas aí que estão falando isso para querer matar a fé, tirar a fé da. Eles, às vezes, estão até inconscientes, pessoal, essas pessoas. Está em outra vibração, tá? Eu sinto muito, tá? Eu estou aqui para despertar essas consciências, pessoal. Então, precisamos entender, portanto, irmãos e irmãs, que não percebeu o mal, então, né? Que está fazendo a si próprio e aos outros. Então, quando você entra nessa insensibilidade espiritual, pessoal, você não percebe, você está fazendo o mal a você e a outra pessoa e você não está percebendo. Você vê como essa insensibilidade é uma coisa perniciosa, né? É um laço do passarinheiro bem armado pela Matrix, tá, pessoal? E nesse tempo de apostasia, tem muita gente
se apostatando da fé verdadeira em Cristo, do Evangelho de Cristo. Já não tem esperança, não vai voltar não, Deus não. Entende? Pessoas estão entrando nessa essência e está fazendo mal que não está percebendo tanto a ela quanto as outras pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu estou aqui para tentar acordar você. Quantos aqui? Teve uma pessoa que eu conto toda hora aqui, né? Que ia desistir de espiritualidade. Por causa disso. Que ela não estava contando, ela estava vendo em todo lugar as pessoas agindo erradamente, tá? Passou em grupo, em coisa. Então, ela já estava ficando, farda, ela tá entrando nessa insensibilidade. Quando ela viu meu vídeo, tá, pessoal? Não é querendo me engabar, não. Mas quando ela viu meu vídeo, parece que ela contou aqui, escreveu aí no meu canal, né? O que estava passando com ela, tá? E graças a Deus essa pessoa voltou a ter ânimo de orar, meditar, voltou aquela, acendeu, parece que acendeu a chama, né? Tá? Aí ele fala, a insensibilidade espiritual nos faz curvar diante de deuses falsos, nos faz perder a noção de, de reverência e seriedade diante do dono absoluto da nossa vida. Então, pessoal, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você, quando você entra nesse estado de insensibilidade espiritual, tá, pessoal? Você está se curvando diante de deuses falsos. Então, qual é o Deus desse século que está dominando essa realidade aqui, pessoal? É o inimigo. Então, quando você entra na vibração do inimigo, Deus e falso. Você pode até idolatrar aí os deuses falsos aí, tá, pessoal? Porque faz você perder a sua reverência e a seriedade diante do dono absoluto da vida, que é Deus. Então faz você perder isso. Aí ele fala, a insensibilidade espiritual nos faz perder o foco central que é Cristo. Então, você perde o foco total em Cristo, pessoal. Sai da frequência. Quando você está vibrando, é por isso que eu coloquei a pergunta. E porque não podemos vibrar nesse estado de insensibilidade espiritual, né? Que é a empatia, né, pessoal? Entende? Então, é isso que acontece, tá? Com essas pessoas, tá? Cadê agora aqui, pessoal? Onde eu parei? Aqui, em Cristo, né? Você perde o foco central que é em Cristo. Aí ele fala, a insensibilidade espiritual nos faz viver uma função da própria força, ao invés de depender do Deus que providencia a vida, a saúde em toda a nossa vida. Então, você começa, quando você entra na frequência da sensibilidade, você vive agora pela sua própria força do ego, tá? Você está andando através do ego. Em vez de depender de Deus. Você não precisa, então, você depende do seu ego. Então, o qual é Deus que providencia a vida, a saúde em todas as nossas vidas. Começa a ficar no ego. Então, a sua consciência, né? Lembra que é um estado de consciência? Você entra aí e aí não começa a depender de Deus, começa a depender do ego, coisa. Aí vai indo, vai se afastando de Deus verdadeiramente. Não é fácil, tá, pessoal? Mas é uma realidade que está acontecendo na nossa cara. Aí ele fala, quando a consciência fica cauterizada, né? Pode levar essa cauterização da consciência. O homem age de forma irracional.
apenas instintivamente. Então, você está agora não dependendo de você, está agindo instintivamente. É o que está acontecendo com as pessoas, pessoal. Estão andando aí segundo o seu desejo instintivamente. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que vir falar isso aqui para vocês, pessoal, porque esses grupos que estão aí não vão falar isso para você, não vai. Eles não vão falar isso para você. Tá? Eu sinto muito, tá? Porque eu esperava que essas, principalmente os que estão aí espírita falando de despertar, falasse essas coisas, fizesse esses estudos para vocês e não fazem, tá? Vão ficar aí. Aí ele fala, uma das causas da insensibilidade espiritual é que estamos vivendo dias em que a humanidade vive perplexa com aquecimento global, né? Violência, pandemia, desajuste familiar, crianças e adolescentes jovens com comportamento fora do normal. Então, está acontecendo isso, pessoal? Está acontecendo isso na nossa realidade ou não? Eu estou exagerando. Repare os sinais pessoais. Aí o que mais? Do outro lado, do outro lado da sagrada vem a profecia se cumprindo de forma nunca vista, nos que diz a respeito à volta de Jesus para buscar a igreja. Então, sinais, pessoal. Cristo já falou isso, tá? Nesses últimos dias, a igreja tem de se demonstrar sempre vigilante e alicerçada na Bíblia, na Escritura Sagrada, para combater eficazmente a força do mal que se levanta contra o Evangelho de Cristo. Então, a gente tem que ficar o quê? Vigilante, então, desperto. Então, porque os sinais estão acontecendo e a Bíblia está mostrando que os sinais, tá? Eu vi um vídeo até agora que você viu que Trump estava lá no Oriente Médio, tá? E estão entrando em acordo de paz lá com Israel, né? A guerra que está acontecendo. Eu vi um vídeo aqui, né? Na internet aí. Então, por que eles estão falando? Porque a Bíblia adverte a gente, quando eles falarem de paz, a paz e segurança, aí virá a repentina dissolução. Tá? Por que eles estão falando de paz? Aí, muitos dos que é preterista, tá? Eles vão dizer, não, foi daquela paz, a guerra que aconteceu lá em 70. Mas por que está agora também cogitando paz? Os sinais vai mostrar para essas pessoas, tá? Que elas estão no engano espiritual, nessa insensibilidade, tá? Aí ele fala, nos últimos tempos vem ocorrendo um fenômeno negativo na sociedade em geral, né? Que é essa insensibilidade, tá? E na vida de muitas pessoas que creem em Deus. Estamos falando de um mal sutil, uma onda de insensibilidade de afeições e de valores morais e éticos, que faz com que a pessoa torne fria, indiferente, sem misericórdia e sem amor. Está acontecendo isso, pessoal? As pessoas estão se tornando não tendo mais sensibilidade, afeições, né? Não tem mais moral. Então, olha aí a ética moral. Os próprios pastores, pessoal, eles não estão tendo ética, mentindo. Teve um pastor que eu vi na internet, ele disse, reconheceu, não, é verdade mesmo, não pode cobrar dízimo, não é para o dia, não é doutrina de Cristo, mas se eu for falar isso para as pessoas, o próprio pastor falou isso, tá? O vídeo aí, pessoal, tem um vídeo aí na internet, eu não vou dizer, tá?
qual, mas tem um vídeo ainda dele. Ele mesmo disse, não, não é doutrina de Cristo, mas a gente não pode falar essas coisas para os membros, senão eu não vou conseguir manter aqui a igreja, me manter, né? Manter a minha família, eu não vou conseguir dinheiro, porque as pessoas não vão dar. Ele não quer confiar em Deus, tá, pessoal? É por isso que ele faz isso. Ó, você vê aqui, ó, eu coloco aqui o meu Pix aí, né? Espera as pessoas tocarem, Deus tocarem aí para contribuir. São poucas aqui que são tocadas aqui para contribuir no meu canal. É isso que o pastor está com medo. Porque as pessoas estão acostumadas em dar algo para receber algo em troca. As pessoas estão no ego. Então, ele tem que ensinar as pessoas a entrar na vibração, porque aquele que tem consciência, ele vai fazer isso. E são poucas, por isso que são poucas que contribuem numa coisa, porque são poucas que estão tomando consciência. É isso que o pastor está com medo, é por isso que ele prefere mentir, tá? Para a igreja, mas ele vai pagar um preço muito caro, tá, pessoal? Fazendo isso. Então, valores morais, então, tem muitos aí, tá praticando coisas imorais aí, escondida, ética também mentindo, tá, pessoal? Tem muita. Aí essas pessoas estão caindo nessa frieza, né? Que é essa insensibilidade, tornando indiferente, sem misericórdia e sem amor. Até na própria igreja tem vídeo aí gravado aí. A cantora e a pastora, né? Dizendo para não ajudar nenhum pobre lá. E nem mandar que os pobres sentassem na frente da igreja dela. É a igreja dela, porque não é de Cristo, né? E a outro pastor também falou, não ajuda nenhum pobre aí, tá? Nenhum irmão aí, não ajude aí. Então, o que é isso, pessoal? Dentro da própria, que ele diz, instituição evangélica, que diz que é de Deus. Imagine uma pessoa que está fora dessas instituições. Entende, pessoal? O que é que está acontecendo? Ele diz que é um fenômeno negativo, né? Na sociedade em geral, na vida de muitas pessoas que creem em Deus. Está acontecendo, as pessoas estão entrando nessa insensibilidade espiritual. Ao que mais? Todos os seres humanos são dotados de sensibilidade física, moral e afetiva, né? Espiritual, né? O que varia de um indivíduo a outro. O nível de sensibilidade. Então, de acordo com a sua consciência, você vai ter um nível de sensibilidade. Tem pessoas que já perdeu, tá? A mente já cauterizou, já foi, tá? Perdeu totalmente, não tem mais afeto, não tem mais amor para com o outro, tá? Já desceu a ladeira naqueles patinetes, né? Que eu brincava quando era criança, de rolimã. Você já viu? Então, tem pessoas que já desceu sem freio nessa patinete, tá? Já foi. Cauterizou a mente e perdeu toda a sensibilidade, tá? Aí eu sinto muito, tá, pessoal? Mas ele fala, mas o que nos chama mais atenção nos dias atuais, né? É a queda generalizada da sensibilidade moral e afetiva, né? Afetiva do amor, né? O próximo, entre jovens e adultos, né? Entre os irmãos que crê em toda a terra. Nossa, pessoal, é muito forte isso, tá? Então, ele está falando que nesses últimos dias está uma generalizada, a queda general da sensibilidade. Então, a pessoa, quando tem a queda na sensibilidade, ela entrou na insensibilidade espiritual. É entre jovens e adultos, né, que creem em Deus em toda a terra. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é uma verdade que tá na nossa cara, tá? Mas por que vocês não estão vendo?
Porque vocês estão dormindo. Por isso que eu estou aqui trazendo para alertar você, para você ver. Nossa, o que o irmão Samuel falou, nossa, isso é uma verdade. Vocês vão escrever aí. É uma verdade, mas essa verdade está dentro de você. E você, quando ficar reparando os sinais, as coisas, você vai ver a volta de Cristo. Cristo está próximo. Tá, pessoal? Pelos comportamentos das pessoas. Tá? Aí, o que mais, pessoal? O que mais, pessoal? Sabemos, né? Biblicamente, que a natureza humana é pecaminosa, enganosa e perigosa. Então, a Bíblia nos alerta do da carne, né? O homem da carne, o homem do ego, né? Então, essa parte é uma parte que transgride a, a alma divina, tá, pessoal? Ela não quer buscar Deus. A gente sabe, irmão. Ele fala, entre os frutos amargos encontramos a insensibilidade como seu múltiplos desdobramento. Então, essa insensibilidade, tá, pessoal? Está no seu ego. Então, é quando você entra na frequência do seu ego, tá? É isso que acontece, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos estudar mais um pouco aqui, tá? Eu espero que essas pessoas não comecem a falar alto, xingar aí, tá, pessoal? Para não sujar aqui o meu vídeo aqui, tá? Espero isso, tá? Se as pessoas estão perdendo a sensibilidade, não tem mais sensibilidade nenhuma, tá? Respeito para com o outro, é por isso que o mundo está assim, não respeita ninguém, sensibilidade, não tem misericórdia de ninguém. Então, a gente está entrando em uma frequência, pessoal, muito mal, tá? Por isso que o mundo está assim. Aí, o que mais? Ele fala, o pecado é pecado, mas a repetição costuma das transgressões contribui para a dessensibilização progressiva da consciência moral. Então, é isso que acontece, tá? Você vai pecando, repetindo excessivamente, então essa transgressão vai contribuir para que você dessensibilize progressivamente a consciência moral. Então, você já vai perdendo a consciência moral, ética. Então, vai ter coisa que você está fazendo. Não, isso é normal, isso todo mundo faz. O pastor fala aí, mente do dízimo, é normal. Então, você vê os próprios que se dizem o pastor que vem trazer a mensagem de Cristo, eles não querem dizer a verdade às pessoas por causa de dinheiro. É muito mal, pessoal. Onde a gente poderia ter um apoio. É por isso que eu não me filiei a nenhum grupo. Eu percebi tudo isso aí, tá? Então, mas eu vou ter que trabalhar minha espiritualidade. Né? Como homem de Deus, ou um homem espiritual, né? Como espiritualista que eu sou, eu tenho que trabalhar minha espiritualidade. Eu vou depender agora de algum grupo, de alguma religião, de algumas coisas que eu estou vendo que está errado? Não, tá? Então, vai progressivamente, quando você vai pecando, a consciência moral vai se desestabilizando, tá? E isso é um engano que o pecado habitual faz, ou seja, a prática contínua endurece o coração do pecador e este não sente mais erro nos seus atos. Então, ele acha aquilo já normal. Não tem erro, não. Não, isso aí. É isso que acontece. Então, ele fala que esse é o engano que acontece com as pessoas. Começa a entrar nessa prática habitual e aí ele entra na prática contínua, endurece o coração.
Por isso que quando a verdade aparece, ele endurece o coração, não quer aceitar. Ele acha que aquele erro, aquele ato que ele está fazendo, é normal. A sociedade, isso é normal. Vai ter tanta coisa aí que a sociedade vai aceitar como normal, que para Deus não é normal, tá? Vai acontecer tanta coisa, tá, pessoal? E você vai ver, quem está desperto vai perceber. Quem não está desperto vai até aceitar as coisas erradas, tá? Pela dureza do coração. Então, entra nessa insensibilidade espiritual. Ao que mais? No decorrer do processo, a consciência moral do pecador baixa a guarda. Então, né? Baixa a guarda, a frequência dele cai. E passa a aceitar a transgressão como algo inofensivo, normal, comum, totalmente aceitável. Então, tá tudo certo, não tem nada mal, não. As pessoas estão fazendo mal, tá tudo certo. Agora imagine o pastor tá mentindo para você. Não, tá tudo certo, é assim mesmo, é para o Senhor, é para a obra do Senhor. E as pessoas acham isso normal. Ele tá mentindo para você. Aí ele fala, isso porque a repetição do ato delituoso desestabilizou a consciência. Então, cauterizou, tá? A consciência dessa pessoa. Então, eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo debaixo da nossa estampada cara, né? Mal lavada, tá? Tá acontecendo. Mas por que as pessoas não estão percebendo isso? Porque eles estão vibrando, né? Estão consciência moralmente, tá? Estão nas transgressões e estão achando isso normal. Até pessoas dos grupos religiosos. É normal. É normal, né? Entende? Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Aí, o que mais? Vamos parar aqui, tá, pessoal? Porque já... cadê? Já 58 minutos, tá, pessoal? Nossa. Eu vou marcar aqui a segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu vou voltar para a gente continuar esse estudo, tá, pessoal? Estudo vai mexer com as pessoas, tá? Mas é isso. É para mexer mesmo, é para você tomar consciência, tá? É para isso que é o estudo, tá, pessoal? Tá certo? Então, até a segunda parte.